Imagine um lugar onde apresentamos e debatemos sobre livros de pouca tiragem, raros ou nunca editados no Brasil. Então vamos lá, seja bem-vindo ao podcast criado por Wendell Stein, Biblioteca dos Livros Esquecidos. Olá, hoje a gente vai mergulhar na história daquelas bem doida e fascinante do folclore brasileiro. É sobre uma montanha, um suposto monstro e como tudo isso acabou moldando a comunidade inteira. Imagina só, bem no coração de uma região do Brasil tem esse lugar, o Cerro Negro. Um lugar que é ao mesmo tempo lindo e assustador. Por quê? Porque por muito tempo o pessoal de lá sussurrava sobre uma criatura que vivia por ali, o tal do Cara Grande. Mas afinal, o que era essa criatura? Um monstro de verdade? Um mito? Ou, sei lá, alguma outra coisa? Essa pergunta, essa dúvida, virou a obsessão de um homem. E acredite, acabou transformando uma cidade inteira. A linha entre o que era lenda e o que era realidade ficou, bem borrada. Então, bora a fundo nessa história. Tudo começa lá pelos anos 1940, e o nosso personagem principal é uma figuraça local, um homem chamado Joaquim Ferro, mas que todo mundo conhecia mesmo era como Quinca. Olha, o Quinca era um cara respeitado sim, mas digamos que ele era meio excêntrico. Ele era famoso pelas pegadinhas que armava, umas coisas bem elaboradas. Tipo uma vez que ele pegou um porongo, botou uma luz dentro e assustou todo mundo na saída da igreja, fingindo que era uma cabeça flutuando. Dá pra imaginar a cena? Mas a maior de todas as suas excentricidades era uma coisa séria. A busca incansável, a obsessão da vida dele, que era encontrar e capturar o tal do Cara Grande. E para isso, ele ia armado com uma tocha que ele mesmo fazia, uma taquara de fogo. E essa busca, claro, não foi nada simples. Na verdade, com o passar das décadas, o mistério só foi ficando mais e mais profundo. As teorias para explicar o que acontecia no Cerro Negro iam, olha só, desde maldições até coisas cósmicas do espaço mesmo. A lenda não surgiu do nada, né? Foi uma coisa que foi se construindo ao longo de mais de um século. Tudo começou com a história de um padre furioso que amaldiçoou a cidade. Depois, nos anos 40, vieram os relatos do Quinca, dizendo que tinha até cutucado o bicho. E aí, nos anos 80, a coisa ficou ainda mais maluca, porque até ufólogos apareceram por lá achando que tinha algo extraterrestre no meio. E essa teoria extraterrestre, ela não era à toa não. Começou a ganhar força por causa de umas coisas muito bizarras que aconteciam. Não era só uma luzinha azul no céu. O Quinca encontrou uma pedra, uma rocha de 750 toneladas, equilibrada de um jeito que parecia impossível, sabe? E o mais doido, uma noite ele vê as luzes formando um triângulo no céu e depois, nos outros dois pontos desse triângulo, ele encontra duas réplicas perfeitas, só que em miniatura, daquela rocha gigante. Fala sério, com detalhes assim fica difícil simplesmente ignorar a lenda, né? E para botar ainda mais lenha nessa fogueira mística, o pessoal mais antigo da região falava de lugares encantados, como o tal Vale da Noite Eterna. Diziam que era um labirinto de pedras que, olha que loucura, só aparecia de noite, e a única forma de andar por ele era com a luz de uma tocha. Nada de lanterna moderna, nada disso. Desafiava a lógica. Só que aí, quando finalmente chegaram os especialistas de fora para tentar resolver o mistério, a gente descobre que as pessoas envolvidas na história eram talvez tão ou mais estranhas que qualquer monstro ou ET. Pois é, apareceu por lá um pesquisador. Um cara todo bem vestido, carismático, que o pessoal apelidou de Toninho Cabeludo. Ele chegou dizendo que era um baita especialista que estava ali para investigar os OVNIs com seus equipamentos científicos. E aqui que a história dá uma guinada pra lá de bizarra. A cidade inteira viu Toninho Cabeludo como um intelectual, o cientista que ia resolver o mistério das luzes azuis. Mas a realidade? A realidade era bem outra. Descobriram depois que arrombaram um armário suspeito dele. O especialista, na verdade, era um fetichista. Ele passava as noites roubando calcinhas dos varais da cidade e guardava tudo naquele armário. Pois é, o grande mistério do universo era, no fim das contas, bem mais terreno, digamos assim. Depois dessa decepção total com o especialista, o pessoal da cidade resolveu que era hora de tomar uma atitude mais séria, mais drástica. Eles fizeram uma vaquinha, juntaram uma grana e contrataram um profissional de verdade. Uma figura quase lendária na região, o Capitão do Mato. A missão dele? Acabar com esse mistério de uma vez por todas. E a abordagem do Capitão do Mato foi completamente diferente. Zero misticismo. Ele ignorou as lendas, o folclore e foi direto ao ponto prático.
Tá sumindo o gado? Ele investigou isso, e o que ele achou não eram pegadas de monstro, mas de uma sussuarana bem grande. E numa caverna ali perto, ele não achou nenhuma criatura mítica. Ele encontrou um homem, um andarilho alto, quieto, todo vestido com pele de ovelha. Aí ele simplesmente trouxe o cara para a cidade, apresentou-o como o cara grande e caso encerrado. Foi um banho de água fria a lógica pura e simples contra anos e anos de fantasia. Claro que aquele homem não era o cara grande. O próprio Quinca-Ferro sabia disso. O mistério de verdade, o das luzes, da rocha, esse nunca foi resolvido. Mas quer saber? No fim das contas, isso não importava nem um pouco. E é aqui que a gente chega no ponto principal de toda essa história. Porque no final das contas, pouco importava se o monstro existiu ou não. O que realmente importou foi a busca, a jornada, a obsessão do Quinca, as teorias malucas. Foi tudo isso que de fato definiu a cidade. Muito mais do que qualquer resposta definitiva. Pensa bem, aquela lenda do cara grande virou a história oficial da cidade. O turismo explodiu. Começou a chegar gente de tudo que é canto para ver o tal do Cerro Negro encantado. Com isso, abriram pousadas, restaurantes, novos negócios. O Quinca-Ferro, que antes era visto como o esquisitão da cidade, virou um herói local, um pioneiro. O filho dele, o Jurandir, até abriu uma agência de turismo de sucesso, guiando o pessoal pelas trilhas do Cara Grande. Ou seja, aquela busca pelo monstro transformou o Faxinal Preto. Deixou de ser um vilarejo que se achava amaldiçoado e virou uma cidade próspera, organizada, e tudo isso construído em cima da sua própria lenda. Uma única lenda. É isso. Uma história que foi contada e recontada se tornou o verdadeiro motor tanto econômico quanto cultural de uma comunidade inteira. É por isso que essa história é tão incrível. Porque aqui, a lenda se tornou muito, mas muito mais poderosa do que a verdade. E isso faz a gente pensar, né? Quais são as lendas grandes ou pequenas que acabam moldando o mundo em que a gente vive? As histórias que, mesmo sem a gente perceber, constroem as bases das nossas cidades, das nossas comunidades e até daquilo em que a gente acredita. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente mergulha num material, assim, fascinante. São narrativas que levam a gente para Faxinal Preto, um lugar que parece vibrar, sabe? Cheio de lendas, personagens muito marcantes e os mistérios todos em volta do Cerro Negro. Esquece o título formal da fonte, a história tá aqui, no Brasil profundo mesmo. E olha, o material é rico, viu? Tem história do tal Cara Grande, uma figura que dizem que assombra as cavernas, tem maldição de padre, luz esquisita no céu, pedra que não cai, tesouro encantado também, e claro, a figura central, né? Joaquim Quinca-Ferro, um cara que, pela coragem e pelas excentricidades, virou lenda viva. Nossa missão aqui, então, é desvendar essa mistura toda. Folclore, história local, essa atração que a gente tem pelo desconhecido, tudo isso vindo direto dessas narrativas que a gente recebeu. Prontos? Então, bora lá. O palco principal dessas histórias é o Cerro Negro. Uma elevação imponente, né? Cheia de caverna, mata fechada, cachoeira, uns mirantes lindos. Só que, segundo as histórias, quase ninguém ia lá explorar muito a fundo. Por quê? Medo. Medo da lenda do Cara Grande. E aí, quem é que desafia a lenda? Ele mesmo, o Joaquim Ferro, o Quinca. Já era famoso por lá pela coragem, né? Dizem que, lá pelos anos 40, ele apostou com um amigo, um Arturo, que iria sim explorar as cavernas proibidas. E o ponto alto dessa história, a frase que ficou famosa, que o Quinca teria cutucado o Cara Grande com a taquara de fogo. Mas o que será que ele viu mesmo lá dentro, hein? Fica a pergunta. Anos depois, aparece outra visão, a do Polaco Preto. Um morador local, já com 69 anos, que conhecia tudo das trilhas do cerro. Ele e a família teriam visto umas luzes azuis, bem misteriosas, voando ali perto da serrinha do Boqueirão. E o polaco conheceu o Quinca, sabe? Ele fica pensando no que pode ter acontecido na caverna. Ele até acha que o Cara Grande pode existir ainda. É fascinante, né? Ver como essas lendas locais, como elas nascem e ficam. Esse Cara Grande, será que foi tipo uma pintura rupestre que o Quinca viu com a luz da tocha meio tremendo? Uma interpretação? Ou será que era mesmo uma criatura, como o Polaco Preto sugere? Uma coisa desconhecida.
Essa dúvida, essa ambiguidade é o que mantém a lenda viva, né? Por gerações. Reflete muito bem essa nossa mistura de medo e, ao mesmo tempo, curiosidade com lugares isolados, com inexplicável. Mas o Kim Ferro não era só o corajoso, né? Ele era uma figuraça, todo mundo conhecia em Faxinal Preto. Valente, sim, mas brincalhão demais às vezes. Tem uma história ótima para ilustrar isso. Uma noite de Natal depois da Missa do Galo. Ele aprontou uma. Se escondeu numa ponte escura, pegou um porongo, uma cabaça, né? Fez uns furos tipo olho e boca, botou chapéu, vela dentro. Aí quando o pessoal voltava da missa, ele levantou o negócio com um barbante. Imagina o susto. Foi um pânico. Corre, corre para todo lado. Essa coisa do brincalhão se mistura com uma criatividade incrível também. O Kinka tinha um dos primeiros carros de lá, um Ford Bigode 1929. E o mais doido, ele fazia o próprio combustível. Tirava do xisto bituminoso, lá do Cerro Negro mesmo, para abastecer o Fordinho. Usava o carro para tudo, até para entregar salame para um amigo, um tal Percival. Ah, esse Percivão. Interessante. As narrativas mencionam que era ele quem fazia as taquaras de fogo. Aquele esquema de bambu, querosene, um pano na ponta para acender. Usavam isso para iluminar as andanças de um grupo de terno de reis, onde o Kinka tocava gaita. É a mesma ferramenta da história do encontro com o cara grande, né? Exato. E essa engenhosidade toda se misturava com uma excentricidade bem marcante. As expedições dele para o Cerro Negro. Ele sumia dias, entrava na mata, ficava lá ocupado com sabe lá o quê, como dizem. A esposa, claro, devia sofrer, né? Com os sumiços, as roupas voltando rasgadas. Mas as narrativas dão a entender que tinha uma recompensa, uma paixão que voltava intensa quando ele retornava. Como se o tempo na natureza selvagem, sei lá, revigorasse ele de um jeito diferente. Olha, o Kinka parece muito aquele arquétipo do trickster, sabe? Aquela figura que mistura coragem, humor, uma inteligência prática meio fora da caixa e um certo descontrole também. Personagens assim, complexos, muitas vezes viram o centro do folclore local. É muito comum. E essa obsessão dele pelo cerro é um ponto intrigante. Era uma busca pessoal, uma fuga da vida normal, ou talvez uma conexão mais profunda mesmo com aquele lugar selvagem, um lugar que parecia nutrir tanto o lado rústico dele, quanto um lado surpreendentemente romântico. E o Cerro Negro, claro, tinha mais história além do Kinka. Muitas outras lendas. Uma delas é a maldição do padre. Quem conta é uma moradora, Dona Sebastiana. Parece que lá para o século XIX um padre ficou encantado com o cerro, queria botar uma imagem de Nossa Senhora do Rosário numa gruta lá. Só que o pessoal da comunidade não quis, talvez por medo das lendas ou porque era difícil chegar lá. O padre acabou sendo transferido, mas antes de ir embora diz que ele subiu no cerro e amaldiçoou o Faxinal Preto e as gerações futuras. É impressionante o poder que uma maldição tem no imaginário popular, né? Atribuir os problemas, as dificuldades da cidade a uma praga antiga pode ser um jeito de dar sentido às coisas, de criar uma história comum. E muitas vezes essas histórias de maldição acabam refletindo tensões que existiram de verdade. Conflito entre padre e comunidade, resistência a alguma mudança. Faz sentido. E parece que essa sombra da maldição continuou, viu? Nos anos 60, outro padre ficou bravo com o barulho de um salão de festas perto da igreja. Prajejou contra o salão. E dias depois, um vendaval derrubou tudo, até um cavalo morreu. Aí, décadas depois, anos 80, outra confusão para construir outro salão. O padre da época ameaçou jogar outra praga. Dessa vez o pessoal cedeu. Falaram em interromper esse ciclo de execrações. Que coisa. Mas depois disso, parece que rolou um sentimento de redenção na cidade. Dizem que uma procissão com Nossa Senhora Mãe de Deus quebrou a maldição. Isso coincidiu com um tempo de progresso, a cidade foi emancipada, se uniu mais. O Cerro Negro, que era visto com medo, começou a virar atração turística, mas sem perder aquele ar de mistério, né? E falando em mistério, a Pedra Equilibrada.
O Kinka teria achado essa pedra enorme, de toneladas, e ela ficava apoiada numa base minúscula, inclinada. Um negócio que parecia impossível. Ele achou que podia ser coisa do cara grande, um marco dele. Aí uma noite ficou de tocaia. Viu luzes azuis no céu, formando um triângulo, e um vértice era bem em cima da pedra. Foi investigar os outros vértices e achou pedras menores, tipo réplicas. Nem os cientistas que foram lá conseguiram explicar como a pedra parava em pé. Ufólogos apareceram na cidade. E aí o Kinka começou a pensar, será que o cara grande era na verdade um ET? Olha que interessante essa mudança na lenda. O cara grande, que era uma coisa mais folclórica da caverna, de repente é ligado a OVNIs. É a lenda se adaptando, né? Se conectando com narrativas mais modernas. A pedra equilibrada vira um ponto focal por inexplicável, um gatilho para teorias alternativas quando a ciência não dá uma resposta fácil. E essa busca por padrões, tipo triângulo de luzes, é muito humano, né? A gente tenta achar ordem no meio do mistério. E essa fascinação pelo cerro, ela vai passando, né? De pai para filho, parece. As narrativas trazem um Murialdo, um militar. Ele se apaixona pela filha do Kinka, a Maria de Cássia, viu ela numa cachoeira, acaba se envolvendo com a família, acompanha o Kinka na campanha política com o Ford Bigode e até participa de um piquenique no cerro. É lá que ele começa a sentir o gostinho da aventura, explorando uma caverna com o Kinka e o filho dele, o Jurandir. O Murialdo até casa com a Maria, mora um tempo com o Kinka, mas parece que o Kinka esperava mais dele, sabe? Um parceiro para as explorações, só que o Murialdo priorizou a vida de casado, a carreira, acabou se mudando. E aí o Kinka, meio decepcionado, parece que volta as atenções para o próprio filho, o Jurandir. Leva ele numa expedição de noite lá para a Pedra Equilibrada e revela o que realmente queria, capturar o cara grande, para acabar com as piadas na cidade. Nessa mesma noite, o Kinka conta para o Jurandir de um outro encontro que teve com a criatura. Descreve como algo com uma cabeça enorme, peluda, que andava em pé ou de quatro. Disse que os dois se assustaram muito e fugiram. E durante a vigília lá na pedra, o Jurandir dorme, acorda com um barulho, atira e mata 2 cobras urutu-cruzeiro. O Kinka acha aquilo muito estranho, suspeita que o cara grande interferiu e decidem ir embora. A gente vê aqui essa tentativa de passar uma obsessão a uma busca adiante, de pai para filho. As motivações para ir para o cerro mudam ao longo das histórias, né? Tesouro, aventura, romance, provar o valor para a comunidade. O Cerro Negro é quase um personagem mesmo, tem um impacto psicológico forte ali. E essa dinâmica da família, as expectativas do Kinka sobre quem seria o sucessor dele nas aventuras, isso dá uma camada bem humana para essas lendas todas. A busca do Kinka e do Jurandir continua. Agora o foco muda um pouco. Tesouros, lugares encantados. Eles refazem uma trilha antiga que chamam de mística, procurando pistas. Aí o Kinka lembra da história de um primo, Vitalino, quando era menino coroinha teve uma visão. Um padre jesuíta fantasma. O fantasma ofereceu um tesouro escondido numa caverna do cerro, mas tinha condição, ir buscar à noite e levar junto o padrinho de batismo, um tal Anselmo. Só que o Anselmo não quis ir, tinha medo. Medo de castigo divino por uma blasfêmia antiga e pavor de assombração de padre. O Kinka até se ofereceu para ir no lugar, mas o fantasma insistia que tinha que ser o Anselmo. Aí o Kinka também lembra de um aviso que recebeu de uma senhora reclusa, a Inhá Bernarda. Ela disse que os tesouros do cerro eram encantados, amaldiçoados se alguém visse. Contou a lenda do Zé da Onça, que achou um baú de tesouro, mas perdeu porque agradeceu a Deus na hora errada e quebrou o encanto. O baú afundou na terra. Essa Inhá Bernarda também falou do Vale da Noite Eterna, um labirinto de pedra escura que só aparecia de noite. Tinha que iluminar com taquara de fogo para achar o caminho até o tesouro. Aí, pai e filho vão atrás disso, noite adentro, com as tochas. Acham uma fenda, entram no labirinto de pedra. Exploraram, marcaram o caminho, descansaram um pouco e decidiram voltar de manhã para pegar o tesouro. Só que, quando amanheceu, cadê a entrada do labirinto? Sumiu, desapareceu. O Kinka aceita, diz que é mais uma das estranhezas do cerro.
No caminho de volta para casa, com a lua cheia, aquela formação de pedra que lembra o cara grande, pareceu se mexer. Pai e filho ficam arrepiados, vão embora. E o Jurandir fica pensando, né? Onde termina a realidade e começa a lenda? Olha aí os temas clássicos do folclore de novo. Tesouro encantado, guardião espiritual, maldição, tudo junto. Essas condições para achar o tesouro, a companhia certa, a hora certa, a ferramenta certa, que é a taquara de fogo de novo, isso é muito comum nessas histórias. E esse motivo do lugar que aparece some, o Vale da Noite Eterna, isso aumenta demais o mistério, sugere que o cerro tem suas próprias regras, né? Que não são totalmente lógicas para nós. E o ambiente todo, a noite, o fogo da tocha, a lua cheia, claro que isso influencia a percepção, deixa tudo mais sobrenatural. A Chinal Preto não parava de atrair gente curiosa, né? Chega mais um forasteiro. Antônio Oliveira Penteado Mendes de Souza Linhares. O nome comprido logo virou apelido, Toninho Cabeludo. Por causa da aparência, né? Cabelo comprido, chapéu, roupa meio militar. Ele se hospeda na pensão da Dona Maricota, tem uns horários esquisitos, sai à noite, dorme de dia, diz que está investigando as luzes azuis por uns americanos, dando a entender que era OVNI. Mas o Toninho se enturma. Conhece o pessoal, vai nos bailes, faz amizade com o Jurandir, conversa com o Quinca sobre as teorias dele, pedra equilibrada, luzes, o cara grande ser um ET. Ele tinha equipamento, telescópio, detector de metais. Aí o trio Quinca, Jurandir e Toninho começam a fazer expedição junto. Sempre de noite, depois da meia-noite, porque o Toninho insistia. Procuravam anomalias com detector perto das cavernas, mas nada muito conclusivo. O Toninho também mexe com a cultura local, a dos varais da cidade. E a dona da pensão começa a desconfiar do Toninho. O trio decide tentar achar o Vale da Noite Eterna de novo. Agora com as lanternas do Toninho, o detector, encontram um lugar, vão explorar mais fundo, descem por cordas, e o Toninho prende a perna numa fenda. Acidente sério. O resgate é complicado, ficam com pouca comida, sem noção do tempo. Dias depois, eles voltam no ponto onde o detector tinha pitado antes. Cavam e acham um baú, o baú do Zé da Onça. Mas quando o Quinca vai tentar abrir, começa um vento forte, ouvem umas vozes estranhas, a terra que eles cavaram volta sozinha e cobre o baú de novo. Eles fogem morro abaixo apavorados. Só voltam dias depois para pegar o equipamento em silêncio. E o fim da história do Toninho é bizarro, depois que ele se fere gravemente num acidente com uma arma que ele tinha. A dona da pensão, ou Dona Maricota, arromba o armário dele. E o que ela acha lá dentro? A coleção de calcinhas roubadas da cidade. Todas arrumadinhas. Aí a imagem dele de cientista, de investigador, desmorona. Virou cheirador de calçola, o pervertido da cidade. Essa figura do forasteiro, como o Toninho, muitas vezes funciona como um catalisador, né? Traz ideias novas, como a teoria do ET, mas também traz conflito. É curiosa essa mistura de tecnologia, tipo detector de metais, com a busca por tesouro encantado, portal mágico. A pressão psicológica dessa busca toda acaba levando a riscos, a acidentes, como o do Toninho. E essa revelação final sobre ele, o fetiche, é um anticlímax total. Um contraste muito estranho com a pose intelectual dele no início. Mostra bem como a reputação pode ser frágil numa comunidade pequena. Depois desse fiasco todo com o Toninho, o Quinca entra numa fase ruim. Fica apático, calado. O Jurandir fica preocupado, busca ajuda fora e contrata ninguém menos que o Capitão do Mato, Amadeu Barbosa. Um caçador de recompensas com uma fama quase mítica. Tinha até uma equipe com nomes tipo Cientista, Aranhos. A missão? Capturar o cara grande de uma vez por todas. Para pagar o capitão, o Jurandir faz um livro de ouro na cidade. Consegue apoio. A comunidade estava dividida, né? Tinha gente que via a lenda como atração turística, queria que deixasse quieto. Mas os fazendeiros que perdiam gado queriam a captura. O capitão chega em Faxinal Preto com toda a pompa. Impressiona. Monta o quartel-general no CTG e começa a entrevistar os moradores. Aí aparece de tudo. Medo, crença, ceticismo, gente culpando o cara grande por tudo, padre achando que é fantasia. O capitão tem uns métodos meio diferentes.
Ele consegue tirar o Quinca da apatia com uma provocação. Mas aí ele decide investigar uma pista que parecia menos importante lá na Cachoeira Três Tombos. A equipe monta uma emboscada e captura um homem, alto, vestido com pele de ovelha, que morava escondido numa gruta ali. A captura vira um caos na cidade. O homem é arrastado, hostilizado pela multidão, amarrado numa figueira na praça. Um horror. Depois ele é preso. A equipe do capitão vai embora com a fama e o dinheiro. No fim das contas, descobrem que o capturado era só um andarilho, inofensivo. O próprio Quinca confirma, não era o cara grande. É interessante ver essa profissionalização da caça-lenda com a chegada do capitão. Ele chega com essa aura meio mítica, mas os métodos são bem pragmáticos até. Brutais. A comunidade se mobiliza toda, né? Mostra como a lenda também era usada para a identidade local, para a economia. Mas o resultado é um banho de água fria de novo. Um anticlímax. Acharam um bode expiatório, não um monstro. E a pergunta continua, né? O cara grande existiu mesmo ou foi tudo uma construção coletiva em cima do que o Quinca contou lá no início? E quando a gente acha que a história do cara grande acabou aí nesse anticlímax, as narrativas dão uma virada final. Totalmente inesperada. E muito, muito mais sombria. O foco muda completamente. Vai para o progresso da cidade, mas para segredos bem obscuros por trás disso. Faxinal Preto começa a prosperar depois da captura, turismo crescendo, agricultura orgânica, agroindústria. Nesse cenário, a gente conhece Jairo e Saramel, donos de um sítio lindo, o Sítio Emanuel. Criam porcos de alta qualidade, tudo orgânico. Só que, por trás dessa fachada, eles fazem parte de um culto esotérico, o Mosteiro Santo Graal ou culto Eion de Horus, liderado por um tal Louvir Inácio. Fazem rituais estranhos, buscando poder, iluminação, e a Saramel é descrita como, nossa, uma mulher de beleza estonteante, magnética, com um poder de sedução enorme. Num desses rituais, dá tudo errado. O Jairo é possuído por alguma coisa, chamam de legião. O líder exorciza os espíritos para os porcos do Jairo. Os bichos enlouquecem, estouram a cerca e morrem num penhasco. Aí, para continuar com os objetivos do culto, que parecem envolver ressuscitar deuses antigos, uma coisa assim, eles decidem que precisam de sacrifício humano. A Saramel fica encarregada de atrair as vítimas. Um homem chamado Jorge, meio seguro, vira o alvo. Ele é morto pelo Jairo durante um ritual. E aqui a coisa fica realmente macabra. O corpo do Jorge... Eles processam secretamente na charcutaria nova que eles abriram. Misturam a carne dele com a de porco e vendem como um salame especial. Edição limitada. O gran finale. E o salame vira um sucesso, disputado a peso de ouro. O plano era fazer 7 edições, 7 sacrifícios. E quem se envolve com eles, sem saber? O neto do Quinca Ferro, o Quinquinha. Ele desenvolve um software para a barraca deles na festa da cidade. E o Quinquinha fica encantado pela Saramel. O avô, o Quinca original, prova o salame gran finale e sente um arrepio, um pressentimento horrível. Ele procura ajuda com um Nenzinho de Ogum, um pai de santo local. O Nenzinho faz seus rituais perto da pedra equilibrada, olha a conexão, e confirma. Sente maldade no salame, identifica a Saramel como uma pombagira perigosa. O culto descobre que está sendo investigado pelo Nenzinho e decide apressar o último sacrifício, o alvo, Quinquinha. A Saramel atrai ele para o sítio, dá uma bebida com droga para ele, só que, ao mesmo tempo, o ritual do Nenzinho, com a ajuda do Quinca e das taquaras de fogo, ela de novo, começa a interferir nos poderes do culto. O Quinquinha, mesmo confuso pela droga, sente o perigo quando Jairo vem buscá-lo. Ele foge para a mata, é perseguido, ele consegue improvisar uma tocha com a própria roupa e escapa por um labirinto de cavernas. Olha o labirinto aí de novo. Ele é encontrado depois, longe, exausto, quase sem roupa, delirando. E quando ele se recupera um pouco, o que ele diz pro avô? A frase que começou tudo. Vovô, cutuquei um cara grande com a taquara. Numa caverna perto do sítio do Jairo e da Saramel, o pai do Quinquinha, o Jurandir, abafa o caso todo com o Jairo. E o culto some da cidade. Que virada sombria. É de tirar o fôlego. A gente sai do folclore, que era até meio pitoresco às vezes, e cai num horror moderno.
culto sinistro, sacrifício, canibalismo disfarçado de produto gourmet. A figura da Saramel, essa femme fatal manipuladora, é central nessa parte. E o choque entre os diferentes sistemas de crença, né? O catolicismo popular, a umbanda do Nenzinho, o culto esotérico deles, cria uma tensão muito forte. E o ciclo se fecha de um jeito perturbador. O neto, delirando depois de escapar de um perigo real, grotesco, repete a mesma frase que deu origem à lenda do avô lá atrás. Isso obriga a gente a repensar tudo, né? O cara grande original era uma criatura? Uma alucinação do Kinka? Ou será que cara grande é tipo uma metáfora que volta sempre? Uma metáfora para os medos, para os segredos, para essa escuridão que fica escondida debaixo da superfície da comunidade. E que se manifesta de jeitos diferentes com o tempo. É um comentário muito forte sobre como o progresso, a modernidade, pode esconder horrores. E como as histórias que a gente conta, elas podem voltar para assombrar a gente de um jeito terrivelmente literal. E assim a gente termina essa análise das narrativas de Faxinal Preto. Foi uma jornada em tanto, hein? Começou com as lendas do Quinca-Ferro, do Cara Grande, passou por Maldição, Luz no Céu, Caçador de Recompensa e terminou nas sombras desse culto sinistro, escondido bem ali, debaixo do nariz de todo mundo, na fachada do progresso. O que a gente leva disso tudo? Talvez a força que essas lendas locais têm, né? Para explicar o que a gente não entende. O papel dessas figuras excêntricas como o Kinka para criar e manter as histórias vivas. Como o folclore se mistura com as ansiedades de hoje. E a constatação de que até o lugar mais pacato pode ter seus abismos. E esse eco final, né? A frase do Quinquinha na boca do neto é muito inquietante. Será que a história está condenada a se repetir? Ou talvez o cara grande nunca tenha sido uma coisa só. Talvez seja só o nome que a gente dá para o desconhecido, para o reprimido, para os segredos que rondam um lugar e as pessoas que vivem ali. Fica essa reflexão, né? Sobre o poder que as histórias têm. E o perigo que a gente corre quando elas começam a moldar na nossa realidade de um jeito tão sombrio, tão inesperado assim. A gente agradece demais a companhia nessa análise que foi, complexa e cheia de reviravoltas. Até a próxima.